Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast, nosso terceiro episódio. Eu sou Adriana Amaral. Eu sou Marta Magalhães. Hoje nós vamos falar sobre respiração. Todo mundo respira, né? A gente respira para sobreviver, a gente respira no modo automático, mas será que todo mundo sabe respirar? E como que esse tema da respiração aparece quando a gente trabalha com esporte? Como é que é na sua experiência, Marta? Então, quando a gente vai trabalhar a respiração é até bem complicado, porque a primeira coisa que a pessoa diz é: lógico que eu respiro, se eu não respirasse eu morria, né? Uhum. E a respiração é algo tão inconsciente, tão involuntário, que eu não torno consciente. E uma das primeiras tarefas é ajudar esse atleta a tornar a sua respiração consciente. Seja atleta ou seja uma pessoa que venha buscar a clínica esportiva para a qualidade de vida, né? Uma prática de exercício e tudo mais. E aparecem muitas queixas do tipo: tenho dificuldade para dormir, tenho muita dificuldade para me concentrar, o tempo todo os pensamentos são intrusivos, eles ficam se repetindo, ou então tenho muita dificuldade de me ativar quando acordo. São várias queixas neste sentido, onde a respiração pode ser exercitada. E isso, quando a gente fala de alguém que está praticando um esporte, né, fazendo lá o seu exercício, é fundamental, né, porque é justamente isso que a gente fala na Gestalt da integração, não existe corpo e mente, né, somos um só. E se você não respira bem na sua prática, ou se a sua respiração está influenciada, por exemplo, por um medo, por uma ansiedade, você muda a respiração, você muda toda a sua fisiologia, né, isso vai interferir diretamente no rendimento. Porque você vai mudar a forma com que você está preparado, né, para aquela modalidade, para aquela performance. Independente se é na academia, na corrida de rua, no futebol de alto rendimento. Você sabe que você falando isso me faz lembrar, né, os aparelhos, né, o sistema circulatório respiratório, eles estão interligados. E um influencia o outro o tempo todo, né? Então, quando a pessoa consegue tornar a sua respiração mais consciente, ela consegue controlar os seus batimentos cardíacos e, com isso, se acalmar, com isso, voltar para o eixo, voltar para o foco. Ela consegue controlar os pensamentos, porque ela vai fazendo um diálogo interno, né? E se acalmando e dando conta do que ela tem no aqui e no agora, que é uma prática da Gestalt do estar no presente, do presentificar a sua ação. E, com isso, ela consegue se libertar dessa ansiedade que está passando do limite, ela consegue voltar a sua atenção para um foco, um estímulo ou mais estímulos, né? Seja uma atenção concentrada, dividida ou alternada. E tudo isso são benefícios que a respiração promove no seu exercício, que não é do dia para a noite, isso demora um tempo. Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, né? Mas eu vou ter que ficar treinando isso também, e aí largam, né, esse processo que é tão importante de aprender a respirar, aprender a se conhecer. A respiração passa por esse processo de conscientização, né, de perceber como que seu corpo funciona, de estar no aqui e agora, de estou mais ofegante, estou me sentindo sufocada, não estou conseguindo respirar, o que eu preciso fazer? Parar, respirar, cada um encontrar o seu jeito, né, a sua melhor forma, mas está conectado, né,
com o aqui e agora, está conectado com o presente. E com o atleta também é assim que a gente faz, né? Porque é claro que lá, no momento do exercício, da prática esportiva, nem sempre ele vai estar tão consciente assim da sua respiração, mas se ele consegue trabalhar isso antes, lá na hora da performance, na hora do campeonato, do jogo, enfim, não importa, na sua prática, isso vai fluir de uma maneira mais natural, entre aspas, né? Porque já vai saber como se comportar, já vai saber como encontrar o melhor de si. E isso inclui a respiração, né? Isso inclui, na verdade, todos os nossos processos fisiológicos, né? Você sabe que eu me lembrei agora de uma atleta que ela dizia, não adianta, porque eu vou fazer o exercício respiratório, eu durmo. Eu falo, ótimo, então vamos tentar pelo menos 5 minutos por dia, depois com o tempo, né, você vai aumentando para 10 minutos, depois um pouquinho mais, até você entender o funcionamento do seu corpo, porque essa fisiologia, bem como você colocou agora, na hora que ele está ali, diante de uma adversidade, de uma pressão, no meio de um jogo, por exemplo, nem sempre ele vai conseguir parar. Às vezes, as decisões são meio que automáticas. E quando ele tem esse funcionamento registrado no seu fisiológico, é um funcionamento que se automatiza. Por isso a importância de treinar essa respiração, porque, como eu disse lá atrás, e eu volto a repetir, eu respiro, eu controlo os meus batimentos cardíacos e controlo o meu pensamento. Isso faz com que eu torno consciente aquele momento, o aqui e o agora. Eu fico totalmente imerso para tomar uma decisão. E isso, outra coisa importante é que a respiração, num jogo, por exemplo, ela tem diferentes estágios. Em alguns momentos, ela exige mais agilidade, mais ativação. Em outros momentos, ela exige mais relaxamento respiratório para poder ativar a sua parte psicomotora. E isso, quem vai fazer é a respiração. Por isso, a importância desse treinamento. A respiração é a base de tudo, né? A gente precisa respirar bem para fazer qualquer coisa. Precisa respirar bem para a prática esportiva, mas para um monte de outras coisas que a gente faz na vida. Tá falando aí, estou lembrando da música, por exemplo, né? Para falar, a gente precisa respirar. E muitas vezes, quem está me ouvindo aqui talvez até perceba, muitas vezes eu me atropelo porque eu nem respiro. Eu vou falando, não quero falar rápido. E aí, não, peraí, respira, fala devagar, solta as palavras junto com o ar, respira e pega de novo. Essa consciência é importante, né? Você vê como eu passo a te falar mais devagar quando eu tomei consciência disso. Que às vezes a minha fala se atropela porque eu quero falar muito rápido. As ideias são mais rápidas, né, do que a boca. E como que a gente, como psicólogo, pode ajudar, né, um atleta, uma pessoa, em geral, a se tornar mais consciente de como respira e a usar isso em seu benefício? Então, tem algumas perguntas que eu gosto de fazer para mim e acabo usando com o outro, né? Como é que eu estou respirando? O que essa respiração faz aqui dentro? Onde eu respiro de tal forma e de tal forma? Em que momento? Quando que essa respiração se faz necessária? E aí vão inúmeras outras perguntas. E até para alcançar um estado de flow, né? E entender quanto que eu tenho de desafio, quais as habilidades eu tenho para responder, eu preciso ter essa respiração em ordem. Para eu praticar uma tranquilidade, eu preciso
cuidar dessa respiração para alcançar esse mindfulness, essa meditação, né, tem pessoas que usam mantras, tem pessoas que usam oração, tem pessoas que usam determinados tipos de música para se acalmar, tem outros que usam o Ho'oponopono, tem outros que usam aplicativos no celular, enfim. A própria música ajuda, né? Inúmeras coisas para se trabalhar. Eu falei de música, e aí me lembrei, você falando isso, que a própria música ajuda a ritmar, né? Então, até para essa preparação, para a prática, que playlist você usa quando você está na sua prática, ou se preparando para ela, porque uma música mais agitada tende a te levar a uma ativação, a uma respiração mais agitada, né? Tende a. E que músicas você pode usar para relaxar, as músicas que fazem sentido para você, né? O que te acelera, o que te relaxa. E é legal também você falar do mindfulness, que é uma coisa que está muito em voga, muito na moda, né? As pessoas vêm falando muito de mindfulness, e a Gestalt já faz isso há muito tempo, né? O Fritz lá atrás já falava lá, quando pensava Gestalt terapia, junto lá com o seu grupo, que não tem como separar, né, o corpo da mente, e o quanto que a gente observar, não só fazendo essas perguntas, né, e a gente precisa fazer e ensinar a pessoa a se fazer essas perguntas, mas observar. Quando você está observando o seu atleta, seja numa conversa, seja no treino, você está vendo ele na performance, né, competindo, o que você observa de respiração? Como que ele está respirando? Isso está, de alguma forma, associada ao erro que aconteceu, ou ao sucesso, né? E fazendo essa observação também, devolvendo isso para o atleta, isso amplia a consciência, né? E é extremamente importante. Eu estou aqui pensando, né, o quanto é difícil para o atleta, principalmente de alto rendimento, a respiração, porque normalmente ele busca respostas mais imediatistas. Então, ele demora um pouco para se centrar. E a partir do momento que ele conhece a si e reconhece o seu funcionamento, ele passa a ter um desempenho melhor na sua prática, na sua modalidade. Então, eis a grande importância de eu aprender esse primeiro ciclo do contato, que tanto faz diferença na vida da pessoa, né? Até qualificar a sua saúde. A respiração tem esse poder. Então, acho que a gente tem que, daqui para frente, realmente começar a reforçar cada vez mais isso nas pessoas que nos procuram, porque esse diálogo com a nossa ansiedade passa aí pela respiração, né? Com certeza. Para quem não é da área, não entende quando a gente fala de ciclo de contato, acho que ao longo do podcast a gente pode entrar um pouquinho mais nisso, mas é o início de qualquer ação nossa, né? Parar e perceber o que você está sentindo, o que seu corpo está sentindo, como que seu corpo está se comportando, né? E isso está na respiração também, né? E nas outras sensações físicas também, mas como que a gente busca satisfazer as nossas necessidades começa por essa consciência corporal, falando isso de uma maneira bem ampla, né? Uma explicação bem curtinha, o ciclo de contato é muito mais do que isso, mas só para você que está ouvindo aí não se perder, e acompanha aí os nossos episódios, as outras coisas, as outras atividades que a gente está fazendo, você vai começando a entender um pouquinho mais o que é esse ciclo do contato. Vocês viram aí que nós duas, se deixar, a gente fala um monte, né? Mas essas conversas são apenas os aperitivos para essas construções que estamos fazendo, tá bom? Então, e fica um convite também, né, Marta, para quem está ouvindo, você falou aí do como é essa respiração, como eu estou respirando agora, o que essa respiração está me levando, me trazendo. Você que está ouvindo a gente, vai fazendo esse exercício também. Como está minha respiração enquanto eu ouço a forma de falar da Marta, a forma de falar da Adriana, quando isso me conecta com alguma coisa que eu já vi, eu já vivi, muda a minha respiração,
né? Em que momentos eu fico mais ofegante, em que momentos eu fico mais relaxado, como eu uso isso na minha vida, eu acho que é um excelente exercício para começar também a se dar conta, né, dessa respiração. E se você tiver interesse, venha construir conosco. Nosso grupo Sim. de estudos está aí, esperando construções para que a gente vá desenvolvendo cada vez mais esse gestalteando a psicologia do esporte, né? Isso aí, estamos esperando vocês. Abraços. Abraços, até a próxima. Até. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.